Sul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aperte o Play, chegando na área para falar hoje sobre liderança autêntica. O que é, do que se alimentam, onde vivem? Vamos ver esse conceito agora. E você que está chegando aqui de paraquedas no meu podcast, ó, para você, vou botar palminha. Seja bem-vindo, companheiro. Venha fazer parte da minha comunidade de conhecimento. Eu sou o psicólogo Lucas Freire e esse aqui é o nosso espaço para trocar ideias sobre o mundo do trabalho, sobre liderança, sobre criatividade, sobre o playfulness, que é o meu conceito. Haja coração, amigo. Haja coração! E hoje eu quero falar sobre uma filosofia de liderança, que é a filosofia de dentro para fora. Uma filosofia de liderança inspiradora, positiva. Hoje eu quero falar do conceito de Kevin Cashman. Já ouviu falar dele? Não ouviu falar dele? Vai ouvir falar agora. Ele é um importante CEO e autor desse conceito que é considerado uma das maneiras de liderança positiva, né? Uma das filosofias de liderança positiva, e está muito vinculado a um conhecimento interior, a você se conhecer profundamente. É a liderança autêntica. E hoje eu vou falar sobre os 8 domínios da liderança autêntica. Antes eu vou fazer uma rápida introdução aqui, que é para a gente entender um pouquinho por que emergiram tantos conceitos novos de liderança atualmente. Na verdade, novos tempos exigem novas maneiras. E a gente está vivendo uma verdadeira transformação no mundo do trabalho. Essa transformação do mundo do trabalho exige novas lógicas de design institucional, novas maneiras de atuar e novas maneiras de construção de relação líder-liderado. A gente está vivendo um grande despertar, principalmente para a saúde mental, saúde física e bem-estar no trabalho. A gente trabalha para se realizar, a gente trabalha para realizar o nosso melhor. E é por isso que essas novas filosofias, hoje que se enquadram no guarda-chuva dos modelos de liderança positiva, são tão importantes e são tão emergentes. A gente tem aí como filosofias de liderança positiva, liderança baseada em valores, a gente tem a liderança transformacional, a gente tem o líder coach e a gente tem também a liderança autêntica. Tem um livro, inclusive, do Kevin Cashman, que o título é Liderança Autêntica. Liderando de dentro para fora, é uma conexão interior. E eu vou falar aqui sobre esses 8 domínios. Então eu quero que vocês prestem muita atenção agora, tentem se perceber. Se você não é líder ou almeja ser líder, preste muita atenção qual desses elementos você se identifica mais. Enquanto eu falo dos elementos, eu vou também me projetar para ver qual deles eu me aproximo mais ou menos. Eu vou começar por um domínio que é chave, né? Na verdade, esses domínios são todos complementares, eles dialogam entre si, mas um domínio chave para o Kevin Cashman é o domínio do interior. Um líder autêntico para o Kevin Cashman é um líder que ele tem uma noção clara de transcendência e espiritualidade e sabe como externalizar isso. Aqui a gente não está falando de uma espiritualidade religiosa, é uma espiritualidade de conexão interior, de transcendência, de saber que o mundo do trabalho não é tudo em nossa vida, não esgota a nossa vida. Nossa vida é um sistema complexo e completo. Eu confesso para vocês que dos 8 domínios, esse é o que eu mais me aproximo às vezes e me afasto. Às vezes eu sou mais materialista, às vezes eu sou mais espiritualizado. Então é um grande jogo de encontros e desencontros. Tem um exercício chamado Roda da Vida, provável que quem está ouvindo aí já deve ter feito. E tem lá um campo da roda da vida que é a espiritualidade. E eventualmente o meu dá baixo, aí eu tenho que investir na espiritualidade, conhecimento interior, vou me trabalhar. E aí depois ele aumenta, depois ele diminui. Mas esse é um domínio que eu considero importante, tá? Apesar dos meus encontros e desencontros, eu acho esse domínio
muito importante, principalmente para os dias atuais. A gente vive uma crise social do materialismo, né? Acumulamos muitas coisas e é importante a gente ter essa percepção de espiritualidade e de transcendência. Muito legal. O outro domínio, domínio número 2 que eu quero trazer para vocês é o domínio do propósito. O que é o domínio do propósito? Um líder autêntico tem clareza dos seus objetivos e propósitos e consegue estimular os seus liderados na busca e procura dos seus propósitos. Então, um líder autêntico é aquele que consegue externalizar, ter clareza do seu próprio e provocar os liderados nessa busca, nesse encontro com os seus motivos, com os seus sentidos, né? Essa busca do sentido, eu acho que é um marco da nossa sociedade hoje, né? A hipermodernidade, somos seres desbussolados, sem bússola, precisamos buscar sentido. Eu tenho lido muito o Viktor Frankl, não sei quem conhece aí, que é a logoterapia, a terapia do sentido, terapia da busca, e eu acho que é um sintoma atual. E um líder autêntico é aquele que consegue estimular essa noção de sentido e propósito dos seus liderados. Conhece algum líder assim? Se conhece, escreve aí pra mim que líder seu foi ou é assim. Outra característica, domínio pessoal. O que é o domínio pessoal? Para o Kevin Cashman. Me perdoem, uma tosse no podcast. Domínio pessoal é um líder que consegue, primeiro, se conhecer, usar esse espelho para se conhecer, ter domínio de si mesmo, mas principalmente é aquele líder que conhece a individualidade, sabe que existem diferentes personalidades, que as pessoas são diversas e consegue lidar bem, circular bem com isso. Lidar com a diversidade é um fator de domínio pessoal. Eu sei que as pessoas têm diferentes personalidades e eu vou manejar isso. Aliás, é uma dica que eu dou aí para quem busca alta performance, né? A alta performance está extremamente vinculada a eu criar um modelo de equipe que esteja de maneira responsável e de maneira coerente, lide bem com a diversidade, né? Porque pessoas diferentes vão trazer diferentes olhares. Outro domínio da liderança autêntica, o domínio da autoexpressão. Um líder autêntico sabe expressar o que está sentindo, sabe se expressar, se comunicar bem. E aí eu já digo para vocês, viu? A comunicação para a liderança na atualidade é uma competência chave. Se expressar bem quer dizer tudo, tudo. Control the match. Control the match, the mid from behind. Saber o que eu quero dizer, quem aí lembra, eu acho que essa referência já tá ficando antiga, né? O Joel Santana falando inglês lá, né? O domínio da expressão, da expressividade é uma competência de quem consegue influenciar bem, de quem consegue ser autêntico. Fazer uma conexão coerente entre discurso e prática é um elemento chave também, tá? Demonstrar essa coerência no dia a dia prático. Outro fator, outro domínio aí, o domínio das emoções. E aqui tem uma alusão muito próxima do conceito do Daniel Goleman de inteligência emocional. E é interessante isso, né? Porque o autoconhecimento gera o autodomínio, que gera o conhecimento dos outros e gera o domínio das relações. Então, o domínio das emoções está muito focado também na maneira como eu consigo regular minhas próprias emoções e entender de maneira empática, aberta e positiva as emoções dos meus liderados. É a inteligência emocional como um dos domínios da liderança autêntica. Bom, um outro domínio, esse eu tenho também minhas aproximações e distanciamentos, é o domínio do equilíbrio. O equilíbrio aí para o Kevin Cashman é o domínio do equilíbrio emocional, não só emocional, mas da saúde física, mens sana in corpore sano, saúde física e saúde mental. Um líder autêntico investe em sua saúde mental. Claro, como é que eu vou liderar bem se eu não tô em dias com a minha saúde mental? Não é assim que fala? Eu não tô em dias com a minha saúde mental. Eu preciso liderar bem, mas eu preciso estar bem para liderar bem. E eu acho que isso é um fator interessante. Eu só, Lucas Freire, PTBR aqui falando, eu só tenho um pouco de dificuldade com a noção de equilíbrio, porque eu acho que é uma busca e não necessariamente um encontro, né? A gente vai viver a busca do equilíbrio, a gente vai tentar ter esse equilíbrio, investir nisso, mas não se cobrar um equilíbrio, porque
Pode ser algo utópico, essa cobrança exagerada pelo equilíbrio. Mas eu acho super importante esse fator que o Kevin Cashman traz da gente ter aí uma busca de equilíbrio, né? Um domínio de equilíbrio para nossa saúde física e mental. E é crucial, né? Crucial para a gente exercitar uma boa liderança. Quantos líderes aí não depositam suas frustrações no liderados? Assista aí meu podcast sobre lideranças tóxicas. E na verdade, esse conceito de liderança positiva é uma resposta para isso, né? É uma resposta para as lideranças tóxicas. A gente tem ainda mais 2 domínios para falar. Domínio das mudanças. Um líder autêntico é aquele que está aberto e sabe lidar com as mudanças. Ele está aberto a mudar, ele absorve bem e atua de maneira resiliente quando as mudanças chegam, quando as mudanças ocorrem. Então uma liderança autêntica é uma liderança que propicia um ambiente favorável a abraçar, a entender e a agir perante as mudanças, né? E aí vem uma característica forte, um ambiente positivo, ele cria resiliência, ele estimula a resiliência. Então, lidar com a mudança, reduzindo a carga de ansiedade e angústia, é uma característica forte de um líder autêntico. E o último domínio citado nesse framework, nesse desenho do Kevin Cashman, é o domínio das ações. Um líder autêntico consegue transformar, traduzir o propósito em ações reais, concretas, que agregam valor ao negócio, que agregam valor ao trabalho. Então, para ele, um líder autêntico não é só blá, blá, blá. Um líder autêntico é alguém que consegue realmente transformar aquilo que tem como propósito em ações concretas. Não é só walk the talk, não é só blá blá blá, né? É walk the talk, né? Faz aquilo que fala. Bom, esses são os 8 domínios de uma liderança autêntica. A liderança autêntica, ela faz parte desse guarda-chuva da liderança situacional, que é uma resposta aos novos tempos. A gente está falando cada vez mais de lideranças que consigam construir ambientes saudáveis e positivos no mundo do trabalho. Eu só tenho um parêntese a tudo isso para trazer para vocês. Uma coisa que eu sinto falta é um conceito genuinamente brasileiro. A gente tem tantas particularidades culturais, particularidade no mundo dos negócios, na maneira da gente se relacionar no Brasil. E eu sinto um pouco de falta da gente trazer aí uma adaptação mais completa desses estilos de liderança à cultura brasileira, à realidade brasileira. Quem sabe, né, eu não escreva sobre isso, tô com essa formiguinha, essa pulguinha atrás da orelha, juntar material. Tem um autor brasileiro que eu gosto muito, um professor chamado Marco Túlio Zanini, que escreveu um livro Confiança. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre ele em algum podcast, em algum outro momento, e é um autor bem legal. Eu sinto um pouco falta disso, porque o Brasil é um país continental, diverso, plural, de muitas culturas, e eu acho que a liderança ela tem um aspecto forte na compreensão de como um país, como uma sociedade, ela se organiza. Afinal de contas, meu povo, a liderança é um fenômeno social, né? Toda liderança é um fenômeno social. A liderança é o ato e capacidade que nós temos de influenciar pessoas, mas ela é um produto social. E eu digo mais, liderança é ter tempo para as pessoas. Seja ele um líder autêntico, seja ele um líder transformacional, seja ele um líder coach, seja ele um líder positivo. Liderar é dedicar tempo às pessoas. E você, conhece algum líder autêntico? Se identificou com algum desses elementos? Tem algum desses elementos que você acredita que pode desenvolver mais? Bom, deixa aí seus comentários, vamos trocar ideias. Esse é o nosso Aperte o Play de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e já faço o convite para vocês compartilharem esse podcast. Não lhe custa nada, são 2 cliques, aperta aqui, aperta ali, compartilhe com os amigos, vizinhos, com alguém que você acredita que precisa se transformar enquanto líder. Vamos fazer parte da minha comunidade de conhecimento. Eu desejo a vocês uma excelente semana e vejo vocês no próximo Aperte o Play. Lembre-se de compartilhar e entrar no meu site lucasfreire.com.br. Eu vou ficando por aqui, um abraço, já fui, tchau!